Cumprimentos, irmãos, capaz de ser. Amém, irmãos? Deus é fiel e maravilhoso, né? Sem perda de tempo, quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Para ficar mais fácil de achar, os irmãos abram lá em Apocalipse, que é o último livro, né? Volta um pouquinho. Vai ter ali o livro de Judas, né? A carta de Judas, que é bem pequenininha, que é só um capítulo. Aí os irmãos voltam, tem 3 João, 2 João e 1 João. Assim fica mais fácil de achar, né? Que é lá no finzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Desde já agradecendo a Deus por essa maravilhosa oportunidade, que na verdade é um privilégio, é uma honra, né? E também uma responsabilidade muito grande, pregar a palavra dele. Dizer que Deus já confirmou a palavra aqui, através da missionária Raimunda no começo aqui que ela abriu, né? Através da minha esposa que falou também, ela falou sobre duas coisas, né? Coragem e medo. E a palavra é justamente sobre isso, sobre ter coragem e não ter medo. Deus continuou falando através de cada oportunidade, Deus continuou falando através dos louvores, né? E com certeza vai continuar falando através dessa palavra também. 1 João capítulo 4, versículo 18. Acharam, irmãos? Quem achou, dá um amém mais forte, irmãos. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: no amor não há medo. Olha que forte, irmãos. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tem uma tradução que diz assim, né? Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite para a glória e para a honra do Senhor. Precisar da atenção dos irmãos, né? Às vezes as crianças ali estão brincando, às vezes elas fazem um barulhinho, mas não vamos, né, irmãos, focar nisso não, vamos focar na palavra do Senhor, porque criança é assim mesmo, e as crianças elas alegram o ambiente, né? Alegra a igreja. É muito melhor com as crianças do que sem as crianças na igreja, que as crianças trazem uma alegria a mais para o culto. Então olha só, irmãos, vamos falar do medo. O tema dessa ministração é vencendo o medo. Como que nós podemos vencer o medo? E aí já fica uma pergunta para a igreja, já fica uma pergunta para os irmãos. Você se considera um cristão corajoso ou você se considera um cristão que tem medo de muitas coisas? Hoje nós vamos aprender mais como vencer o medo. E a primeira coisa que nós podemos dizer é que o medo, ele faz parte das emoções humanas. O medo, ele faz parte do sentimento humano. A gente sente medo. Não existe esse que não tem medo. Todos nós sentimos medo. O medo, na medida certa, ele é até benéfico. Porque através do medo, você aprende a ser o quê? Mais cuidadoso, mais cauteloso, corajoso demais, às vezes até morre cedo, não é verdade? Eu sou corajoso, eu sou muito doido, como se diz no mundão, né? E às vezes morre até cedo. Então, uma certa quantidade de medo é necessário para você também preservar a sua vida. Eu lembro quando eu estava no mundão, acho que muitos aqui lembram, que antigamente aqui no Setoró tinha uns becos, né? Entre uma rua e outra tinha os becos. Irmãos, eu saía, eu ia para a rua, né? Ia me encontrar com meus amigos, ia para as farras. E minha casa era lá na 13, eu morava lá na 13. Eu vim aqui para 5, só que eu morava na 13. E quando eu ia embora, eu queria ser o corajoso. Porque se eu fosse rodear as ruas tudo, né? Ia dar uma volta muito grande. Eu pensava, não, eu sou corajoso, eu vou passar pelos becos. E eu saía de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, irmãos, passando pelos becos escuros, até chegar lá na 13. Já vi coisas nesses becos aí também que só Deus sabe. Mas aí eu dava uma de corajoso, mas quando eu entrava no beco, eu estava no meio do beco, eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Podia ter rodeado. De tão escuro que era, né? Igual lá em Águas Lindas também, lá era tão escuro, irmãos. Teve uma vez que eu estava indo para o trabalho, tinha um cavalo na escuridão lá, só que eu não tinha enxergado o cavalo. Quando eu estou virando a esquina, o cavalo faz aquele barulho, né? Que cavalo faz? Aquele barulho com a boca. Irmãos, imagine um homem que ficou paralisado. Eu paralisei, fiquei gelado. Não consegui nem andar. Não consegui andar, não consegui falar nada, fiquei paralisado de medo. Por que eu estou dando esse exemplo que é até engraçado?
Porque, irmãos, o medo na medida certa, ele é importante. Agora, o medo excessivo, ele nos paralisa. Se nós tivermos medo demais, nós vamos ficar paralisados. E o medo pode fazer com que a gente também perca as promessas de Deus. O medo excessivo, ele pode impedir a gente de viver as promessas de Deus. Eu vou dar alguns exemplos aqui na Bíblia e os irmãos vão entender. Pastor, mas qual a maneira de vencer o medo? Biblicamente falando, eu já vou dar a resposta, não vou deixar para o final não. Biblicamente falando, irmãos, a maneira mais eficaz de vencer o medo é tendo fé. Jesus, várias vezes, ele nos faz uma proposta. Ele nos propõe trocar o medo pela fé. Em Marcos capítulo 5, versículo 36, ele falou ali, ele falou para o centurião, né? Ele falou o seguinte, ele falou, não temas, crê somente. Olha, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Não tenha medo, tenha fé. Troque o seu medo pela fé em Deus. Só que não é de qualquer jeito não. Para nós termos essa fé que vai vencer o medo, é necessário leitura da palavra, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário leitura da palavra, é necessário oração, porque isso vai alimentar a nossa fé. É necessário comunhão. Hoje você está aqui, irmãos, alimentando a sua fé, edificando a sua fé. Se você chegou aqui com medo de alguma coisa, você vai sair daqui cheio de coragem para tomar uma decisão. Se você está precisando tomar uma decisão e está sem coragem, hoje Deus vai te dar coragem para você tomar a decisão certa. Porque não é só coragem que Ele vai te dar, Ele vai te dar também a direção certa na sua vida. Às vezes deixamos de viver uma promessa de Deus porque temos medo de tomar uma iniciativa. E eu quero dar um exemplo aqui. Lá no livro de Números, a Bíblia vai falar ali de uma história interessante, a história dos 12 espias, ou os 12 espiões. O povo de Israel tinha que tomar posse da terra prometida. Era no tempo de Josué, no tempo de Calebe e no tempo de Moisés. Aí Moisés escalou 12 homens para espiar a terra, para saber o que tinha na terra. 12 homens. E os 12 foram espiar para ver o que tinha na terra. E quando esses 12 foram, 10 homens ficaram com medo do que eles estavam vendo. Ali eles viram gigantes, ali eles viram problemas, ali eles viram dificuldades. E eles tinham que fazer um relatório. E esses 10 homens que ficaram com medo, eles voltaram para trás. E sabe qual foi o relatório que eles deram para Moisés? Falou, olha, lá não é para nós. Aquele lugar não é para nós. Lá tem muitos gigantes. Lá tem muitos problemas. Lá tem muitas dificuldades. Lá não é para nós. Eles se enxergaram, sabe como? Eles se enxergaram como gafanhotos, ou seja, como pequeninos. Eles se enxergaram como pessoas muito pequenas. E se enxergaram incapazes. Quantas vezes, irmãos, nós não nos enxergamos pequenos demais diante dos nossos problemas também? Às vezes nós achamos nossos problemas tão grandes. Às vezes nós achamos nossos desafios tão grandes que nós pensamos, isso não é para mim. Eu sou tão pequenino. Irmãos, nós podemos ser pequeninos, mas o nosso Deus, Ele é grande. E foi Deus que mandou. Deus deu a orientação para Moisés e Moisés mandou ali os espias. Então esses homens que ficaram com medo, eles deram um relatório desanimador. Mas no meio daqueles homens havia também Josué e Calebe. Os irmãos prestaram atenção, 10 ficaram com medo, mas 2 não ficaram com medo. Josué e Calebe não ficaram com medo. Josué e Calebe viram aquele relatório e eles ficaram indignados. Eles falaram assim, o que eles estão dizendo? Não, Senhor, aquela terra é para ser nossa. Chegou para Moisés e falou, não, aquela terra é nossa. Nós vamos vencer os desafios. Nós vamos vencer os gigantes. Nós vamos vencer as dificuldades. Está vendo por que é importante o crente ser um crente corajoso? A Bíblia fala, sabia que o medo pode ser até um espírito mau? Colocando medo na pessoa, colocando opressão na pessoa, falando na mente da pessoa, isso não é para você, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai sair dessa situação. Muitas vezes pode ser um espírito opressor.
E sabe o que a palavra de Deus fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7? Que Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de poder, espírito de valentia. Foi louvado aqui também, por isso que eu digo, do começo ao fim Deus está confirmando, né? Foi louvado também aqui, que nós somos soldados de Cristo. Tem um louvor da harpa também que diz ser valente. Temos que ser valente, irmãos. Note que Josué ele não ficou com medo. Lá na frente, Deus ainda vai continuar falando com Josué, para Josué não ter medo. Deus fala várias vezes com Josué: Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Falou umas 3 vezes: Josué, ser forte e corajoso. Porque aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar essa terra de herança para você. Aqueles 10 homens, eles olharam para a dificuldade. Josué e Caleb, eles olharam para a promessa. E aí Deus pergunta de novo para a sua igreja: você está olhando para o problema ou você está olhando para a promessa? Deus ele fala para você tirar os olhos do problema e colocar os olhos na promessa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós não vencemos na força do nosso braço, nós vencemos na força de Deus. Nós não vencemos no nosso próprio entendimento, nós vencemos pela sabedoria de Deus, irmãos. Jesus ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci por vocês. Se eu venci, vocês vencerão também. Nós vamos sair daqui dessa noite, irmãos, prontos para vencer todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. Esse é um exemplo bíblico. Agora eu quero dar alguns exemplos da nossa vida também. É necessário ter coragem para nós tomarmos posse de muitas coisas nas nossas vidas. Vou dar o exemplo desse próprio ministério aqui. Foi necessário coragem para nós abrirmos essas portas aqui, irmãos. Deus é que abre as portas, né? Mas Ele usa o quê? Ele nos usa. Se a gente não tiver coragem, não vai acontecer nada nas nossas vidas. Quantas bênçãos nós deixamos para trás por falta de coragem? Quantas atitudes nós não tomamos por falta de coragem? Quantas decisões nós não tomamos com medo das dificuldades? Nada é fácil nessa vida, irmãos. Nada é fácil. A gente, para ter um emprego abençoado, para ganhar o pão de cada dia, é necessário luta, é necessário coragem, é necessário, irmãos, intrepidez. Para nós formarmos uma família, pensa que vai ser fácil? Pensa que vai ser tudo mil maravilhas? Não. Para nós formarmos uma família, é necessário coragem. Para nós abrirmos a porta de um ministério, é necessário coragem. Para nós tomarmos posse das bênçãos e das promessas de Deus, é necessário coragem. Você, para tomar posse do chamado de Deus na sua vida, é necessário coragem. Quantas vezes, irmãos, Deus ele não nos chama para fazer uma obra e nós não pensamos assim: ah, pastor, mas eu não posso, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não tenho coragem. E quando nós falamos isso, eu não tenho coragem, nós deixamos de tomar posse de muitas coisas nas nossas vidas. Então, para abrir esse ministério, foi necessário coragem. Sabe por quê? Nós estávamos lá no Sol Nascente, tomando conta de uma igreja lá, né? Chegou um momento, por circunstâncias da vida, e creio também por permissão de Deus, e pelo mover de Deus, aí sabe o que aconteceu? O pastor pediu a obra, né? De volta. Aí, quando o pastor pediu a obra, nós enxergamos ali que era o momento das promessas de Deus também, da gente tomar outro rumo, porque isso também, Deus ele já tinha profetizado. Deus ele já tinha usado até o próprio pastor, né, nosso pastor Everaldo, para falar isso. Ele falava: William, vai chegar o momento que vocês vão tomar conta de uma igreja. Pastora Marinês também falava para minha esposa, falava: missionária, vai chegar o momento que vocês vão tomar conta de uma igreja. E quando, irmãos, chegou este momento, aí nós fomos perguntar para Deus, pedir uma direção para Deus, aí nós fomos fazer um propósito. Fizemos um propósito de 40 dias, jejuando e orando antes de abrir essa igreja, pedindo uma confirmação para Deus. E aí Deus ele confirmou. Só que no primeiro momento, quem disse que nós tivemos coragem? Porque no primeiro momento veio aquele medo. Quando chegaram para nós, várias pessoas mandando mensagem: pastor William, nós estamos com vocês, o que vai ser de nós? Nós precisamos de vocês. Até crianças mandaram mensagem para mim, né, no outro dia lá, crianças mandando mensagem: tio William, eu quero ir para a sua igreja.
Aí eu pensava, que igreja, que igreja que nós não temos mais igreja. E aí, irmãos, chegou o momento. E nós precisamos dessa coragem para abrir este ministério. Quando Deus deu a confirmação, eu pedi para Deus coragem. Porque se nós não tivéssemos coragem, os irmãos não estariam aqui hoje ouvindo essa palavra. Se nós não tivéssemos tido coragem, nenhum de nós estaríamos aqui hoje no ministério. Ministério segundo o coração de Deus não ia existir. Deus ia usar outras pessoas em outro ministério, mas esse ministério aqui, do jeito que está, não ia existir, se tivesse nos faltado coragem. Então nós pedimos coragem para Deus, Deus deu essa coragem. Aí nós abrimos o ministério. Quando nós abrimos esse ministério, sabe o que aconteceu? Foi justamente no tempo da pandemia, irmãos. A pandemia foi uma ocasião também que trouxe muito medo. É ou não é verdade? Quem não ficou com medo aqui de pegar Covid? Quem não ficou com medo aqui de pegar essa doença e até de morrer? Veio medo sobre as nossas vidas. Era algo novo, era algo que a gente não conhecia. Então, quando nós abrimos esse ministério, foi justamente no tempo da pandemia. Aí sabe o que aconteceu? Nós fizemos 1 ou 2 cultos, não me lembro exatamente, foi 1 ou foi 2 cultos? 2 cultos, né? Fizemos 2 cultos. Quando nós fizemos esses 2 cultos, irmãos, acho que o último foi um culto da família, foi, né? Fizemos o culto da família no domingo. Quando chegou a semana seguinte, acho que foi na segunda ou na terça, não, acho que foi na quarta-feira. Quando chegou na quarta-feira, irmão, sabe o que aconteceu? Veio um decreto do governo falando que tinha que fechar tudo. Que a pandemia tinha se alastrado pelo mundo todo, tinha que fechar tudo. Comércio, ônibus, trabalho, tinha que ficar em casa, fechar tudo. O que nós tivemos que fazer? Fechar as portas da igreja. Aí sabe o que veio de novo nos nossos corações? Aquele medo. Senhor, e agora? Como que vai ser? Como que nós vamos conseguir manter a igreja? A gente pensa, irmão, a gente chega até a pensar, fala, não, vai ter que fechar. Vai ter que acabar tudo. Mal está começando a igreja. Mal está começando a igreja. Tem um monte de conta para pagar. Tem as coisas que nós já compramos, a prestação tem que pagar. E agora? Vem ou não vem um certo medo, irmãos? Vem. Só que novamente nós pedimos coragem para quem? Para Deus. Aí no lugar de ficar essas portas aí fechadas por completo, o que nós fizemos? Nós viemos orar na igreja. Eu, minha família e alguns irmãos, nós viemos orar na igreja, né? Fechamos essas portas e viemos orar. Louvar hino da harpa, orar. Mas nós tivemos coragem de continuar com a igreja, irmãos. Porque senão a gente ia fechar tudo, né? Mas nós tivemos coragem. Deus nos deu coragem. Os irmãos estão percebendo que foi necessário ter coragem para continuar com esse ministério de novo? Então é necessário coragem para tudo aquilo que nós vamos fazer nas nossas vidas. E aí, citando outros exemplos aqui, eu lembro do exemplo da minha filha, da Suzane. A Suzane teve vontade de tirar a carteira dela, né? E assim que entrou no emprego, assim que começou a ganhar o salário dela ali, ela quis tirar a carteira. Ela teve que fazer o quê? Vencer o medo. Sabe por quê? Como eu falei aqui, o medo realmente ele vem nas nossas vidas. Mas nós não temos que fugir dos nossos medos. Nós temos que enfrentar os nossos medos. Igreja, não fuja dos seus medos. Enfrente os seus medos. Tem um ditado que diz assim, né? Eu tenho que enfrentar os meus fantasmas. Encarar os meus fantasmas. É isso mesmo, irmãos. Nós temos que enfrentar os nossos medos. Teve certo dia aí que minha filha já estava dirigindo. E aí esse dia eu estava com o pé machucado. Minha esposa falou que eu estou tendo paciência, mansidão. Mas nem todo dia, irmão. Esse dia eu estava meio impaciente, né? Pé doendo, não conseguia andar direito. Tinha que andar mancando, caindo com as muletas. Aí esse dia minha filha me levou para casa, né? Fui no carro com ela e ela me levou. Fomos deixar a Júlia, depois fomos lá para casa. E esse dia eu estava meio sem paciência. Comecei a dar umas broncas na minha filha. Suzane, não é assim não. Suzane, faz assado. Não faz assim não. Faz assado. Aí eu notei que minha filha já começou a ficar ali, né? Meio nervosa. Aí ela chegou em casa. Quando chegou em casa, aí eu falei, ó, Suzane, aquele balão ali, você fez assim, não era para fazer. É para fazer assim, assado. No balão você tem que fazer isso. Aí teve um momento que a minha filha falou algo que tocou no meu coração. Ela falou, pai, acho que não é para mim dirigir mesmo não. Acho que esse negócio de dirigir não é para mim não. Aí eu já até me arrependi, né, de ter dado as broncas. Mas aí foi no dia que eu falei, irmãos, foi por isso que eu me inspirei nessa palavra. Aí foi no dia que eu falei para ela, eu falei, Suzane, muitas vezes o medo vai vir sobre as nossas vidas. Mas não é para a gente fugir dos nossos medos, é para a gente enfrentar os nossos medos e vencer os nossos medos. O medo não pode nos dominar, somos nós que temos que dominar os nossos medos.
Quando Deus ele criou ali Adão e Eva, ele falou para Adão e Eva dominar sobre tudo, irmãos. Então, Deus ele deu domínio para o homem. Nada pode nos dominar, nós que temos que dominar as coisas. O medo, o pavor. Tem gente que não sai nem de dentro de casa, sabe por quê? Tem o pavor noturno, tem síndrome do pânico. Tem gente que tem medo até de sair na rua, irmãos. Tem gente que tem medo de sair na rua e ser criticado. Tem gente que tem medo de sair na rua, as pessoas ficar observando, reparando, falar alguma coisa. Isso não é normal. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ser libertas, irmãos. Tem pessoas que têm medo do que as pessoas irão falar. Ah, não vou fazer isso não, porque eu vou falar mal de mim. Ah, vão me criticar, então não vou tomar essa atitude. Tem gente que tem medo até do que as pessoas vão falar. Então, quando eu falei isso para minha filha, eu falei, Suzane, nós temos que vencer os nossos medos e não fugir dos nossos medos. Foi quando Deus me deu essa palavra. Aí minha filha, quando foi tirar a carteira, né, ela teve que superar o medo dela. Ela superou o medo dela. E aí eu falei que foi milagre de Deus também, porque nós até oramos para o Senhor, né? Para Deus dar a vitória para ela, irmãos. E ela passou de primeira. Eu confesso que quando ela passou de primeira, eu não falei com ela, né? Mas eu pensei, meu Deus, foi milagre de Deus mesmo. Foi milagre de Deus. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque geralmente as mulheres têm mais medo de dirigir. E as mulheres não é para ter mais medo de dirigir, não. Sabe por quê? Porque fez uma pesquisa aí, diz que as mulheres dirigem até com mais cuidado do que os homens. Homem é bicho doido, né? Quer sair por aí cortando os outros e fechando os outros. Mulher não. Mulher dirige com mais prudência. Até o seguro, né, do automóvel, para as mulheres, né, irmãos, são mais baratos, porque as mulheres se envolvem em menos acidentes. E o homem é mais bruto, mais doido. Então, irmãos, minha filha teve que superar esse medo. Aí aconteceu outra situação interessante envolvendo minha filha, para os irmãos entenderem como Deus é maravilhoso. Teve um dia, que era um dia de sábado, e eu estava orando ali na madrugada, fazendo o meu propósito de oração. E quando eu estava fazendo o meu propósito de oração, eu estou esses dias sem trabalhar, mas aí eu me lembrei que minha filha ia ter que trabalhar. Eu falei, não, Senhor, minha filha tem que trabalhar hoje, porque eu gosto quando eles estão em casa, né? Falei, minha filha tem que trabalhar hoje. Aí eu comecei a orar a Deus para Deus guardar ela. Falei, Deus, guarde ela nessas estradas, livre ela de todo acidente, leve ela em paz e traga ela em segurança. Aí na mesma hora Deus colocou algo dentro do meu coração, Deus colocou algo dentro do meu espírito, Deus colocou assim, já está na hora dela ir dirigindo para o serviço. Porque convenhamos, enfrentar ônibus não é fácil, né? Enfrentar ônibus lá para a Asa Norte, e ela indo de carro e voltando de carro, vai mais tranquilo, mais confortável e volta mais cedo, né, irmão? Aí Deus colocou isso no meu coração, já está na hora dela ir dirigindo. Aí eu pensei, vou falar isso para ela. Aí eu estava conversando ali com minha filha, ela já se aprontando para ir trabalhar, né, quando foi mais tarde. Aí eu falei, Suzane, já está na hora de você ir dirigindo. Falei, hoje eu estava orando e Deus colocou isso no meu coração, no meu espírito. Ela, pai, não quero ir dirigindo não, eu quero ir de ônibus mesmo. Falei, tá bom. Mas que Deus colocou no meu coração, colocou, né? Aí sabe o que aconteceu? Pegou a mochilinha dela, desceu lá para pegar o elevador, pegou o elevador, foi pegar ônibus. Passou uns minutinhos, vem minha filha de novo. Já vem minha filha de volta. O que foi, Suzane? Pai, você acredita que a minha mochila arrebentou? E agora eu perdi o ônibus. Eu falei, tá vendo que Deus já está falando que já é hora de você ir dirigindo? Aí ela falou, pai. Aí ela começou a acreditar. Ela falou, pai, então acho que é de Deus mesmo, né? Eu falei, claro que é de Deus, minha filha. Vai na fé. Pegou a chave do carro, irmãos. Foi dirigindo e voltou dirigindo para a honra e para a glória do Senhor. Mas foi necessário ela superar o medo. Aí quando ela mandou mensagem que já estava lá na zona, eu falei, oxe, chegou, foi rápido. Foi rapidinho, irmão, chegou lá. E na hora de vir embora também, nas minhas contas ali, ela levou 40 minutos mais ou menos para chegar da Asa Norte aqui. Veio rápido também. Mas foi necessário ela superar o medo. Deus não deu a carteira para ela? Se Deus deu a carteira para ela, é porque Deus está falando, seja forte e corajosa, porque eu estou contigo. Olha só, avisei para a mulher nem almoçou com medo. Mas por que a mulher nem almoçou? Porque ficou com medo. Não venceu o medo, não superou o medo e nem almoçou. Está vendo que o medo pode até tirar o nosso apetite? E muitas coisas nós podemos deixar de viver se a gente tiver medo, irmãos. Minha esposa é um exemplo também. Minha esposa, certo dia lá em casa, falou, olha, eu estou pensando em vender uns tênis.
Eu falei, como é que é isso? Ela, não, pega uns tênis lá no fornecedor e tal, e como fica anunciando aqui na internet, vou divulgando para as pessoas, né? E vou vender tênis. Eu falei, então vai. Vamos fazer isso mesmo, vamos comprar esse tênis, você vai vender. Mas o nosso intuito era só de anunciar na internet. Mas chegou um dia que nós vimos lá uma loja alugando. Ela viu, né? Pense numa mulher boa de achar aluguel, lugar para alugar, lugar para comprar, até a casa lá que nós temos também financiada. Foi ela que viu a faixa lá. Então, irmãos, ela viu lá o lugar alugando, aí falou dessa lojinha e tudo. Eu não tive medo. Ela estava com certo receio assim, eu não tive medo não. Falei, Nilma, é de Deus. Você já queria vender os tênis, e Deus vai e te mostra uma loja na esquina da nossa rua, a loja é na esquina da nossa rua. Falei, é de Deus, vamos abrir essa loja. Abriu, irmãos. Mas se nós tivéssemos ficado com medo, até hoje ela não estava vivendo a promessa dela. E aí apareceu outra loja. Olha, quando a gente morava lá na 6, Deus mostrou uma loja perto da nossa rua. Aí nós mudamos lá para o Borges Landeiro, Deus mostrou uma loja lá perto do Borges Landeiro. Ô Deus que gosta de abençoar, né? Eu falei, Nilma, é de Deus, vai ficar aqui pertinho de casa. E eu precisando dos cuidados dela, né? Estava machucado, falei, é bom que você vem rapidinho, né? De pé para me ajudar aqui em casa também. Aí ela foi ver essa loja, me mostrou e tu falou, William, o que você acha? Eu falei, eu creio que é de Deus também. Eu falei, ore, peça confirmação para Deus, mas eu creio que é de Deus, perto de casa. Ela orou, irmãos, Deus confirmou, a loja precisava arrumar, nós arrumamos a loja e agora ela está com a loja lá abençoada para a glória e para a honra do Senhor. Mas se ela estivesse ficado com medo, ela estaria lá? Ainda estaria aqui na poeira, né, que ali estava cheio de poeira, cheio de terra, longe de casa. Então precisou de coragem, irmãos. Nosso irmão Jesuíno tirou a carteira esses dias, mas foi necessário coragem. Esses dias ele já pegou o carro para fazer a obra, foi lá no, como é que é o nome ali? INCRA, né? Foi ali no INCRA, depois foi no Privé, foi na Celândia. Pastor William, o senhor teve coragem? Irmãos, é necessário ter coragem, porque se eu tiver medo, é para fazer a obra, ele já me ajudou. O pastor já não vai precisar ficar lá para baixo e para cima. Os irmãos que conhecem aqui há muito tempo, lembra que nós tínhamos uma van? O pastor era o primeiro a sair de casa para pegar os irmãos e era o último a chegar em casa para deixar os irmãos. Chegava em casa morto, esgotado no começo do ministério. Fazia com prazer, fazia com alegria, fazia, mas que cansava, cansava. Fazia obra no sol nascente, às vezes ainda tinha que chegar em casa de noite, a van estava cheia de lama e para não sujar a calçada toda de lama, ainda tinha que lavar as rodas da van. Ia dormir 11 horas, meia-noite, 1h, quando os irmãos já estavam lá no 13º sono, aí que eu estava jantando para ir dormir. Então hoje em dia Deus deu o quê? Deus deu o carro para a obra, Deus está provendo pessoas com a carteira de motorista também para nos ajudar, então nós temos que ter coragem, senão nós não conseguimos nada. Então veja que exemplos, irmãos, que a gente consegue por causa da coragem que Deus nos dá. E aí, para confirmar o que Deus está falando nessa noite, hoje eu estava lá em casa também, minha esposa chegou da loja, e aí eu estava meditando nessa palavra, né? Senhor, me dê a palavra, me dê a palavra. Eu falei, é sobre essa palavra mesmo, Senhor, coragem, medo, que o Senhor quer que eu falo, como vencer o medo? Aí minha esposa chegou da loja, e olha só que a história que minha esposa contou. Chegou lá da loja lá e falou, William, você acredita que eu estava lá? Aí chegou uma mulher, e essa mulher é crente, ela é crente, né, irmã? A mulher. Aí chegou uma mulher lá, a mulher é crente, e a mulher viu a loja do lado, a mulher está querendo alugar a loja. Só que aí ela falou lá para o homem que estava lá, né? O rapaz que está lá, não é nem crente, não é nem cristão, não é nem crente. Aí falou para o rapaz lá, vem cá, será que essa loja aqui vem gente? Aí eu pensei, não, é cachorro que passa por lá, né? É claro que vem gente, né, irmãos? Lá na galeria lá. Será que aqui vem gente? Ué, claro que vai. Eu pensando, né, irmão? Só brincando assim, que eu gosto de rir às vezes. Aí, irmãos, o que acontece? Aí ela perguntou para o rapaz, será que aqui vem gente? Será que vai dar certo? O será, o espírito do será. Será que vai dar certo? Será que vem gente? Será que eu abro essa loja? Aí o rapaz, que não é nem crente, falou, olha, é necessário ter coragem. É preciso ter coragem para abrir a loja. Se não tiver coragem, não abre não. Aí quando ela perguntou, será que vem gente? Vem gente, mas é necessário ter coragem. Aí na hora que minha esposa falou essa história, eu falei, Deus está confirmando a palavra, é para mim falar isso mesmo, para a igreja hoje, né? Então, essa mulher, ela saiu, né? Mas se ela não tiver coragem, irmãos, não vai abrir a loja está lá, do lado, vazia, esperando por ela. Mas é necessário ter coragem.
Eu não sei qual o desafio que você está enfrentando na sua vida, mas Deus está falando nessa noite, é necessário ter coragem, irmãos. Vencer. Às vezes você tem que tomar uma decisão importante, não tomou ainda por medo. Deus está falando, tome a decisão que eu estou contigo. E Deus vai te dar a direção certa, não se preocupe. Porque qual é o outro motivo? Eu falei, como vencer o medo? A gente vence o medo através da fé. Mas qual o maior incentivo, irmãos, para a gente não ter medo? O maior incentivo para a gente não ter medo é que Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não prometeu estar conosco só quando tudo estiver dando certo, só quando tudo estiver indo bem, só quando tiver tudo na maior alegria. Não, ele prometeu estar conosco todos os dias. É no dia bom, é no dia mau, é no dia do sorriso, é no dia do choro, é no dia da alegria, é no dia da tristeza, é no dia da abundância, é no dia também da escassez. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Às vezes nós nos sentimos tão angustiados por alguma situação, que a gente pensa, nossa, parece que Deus está tão distante, que eu estou tão triste, tão angustiado, parece que Deus está tão distante. Só que lá no Salmos 91, versículo 15 em diante, a palavra de Deus fala, na sua angústia eu estarei com ele. Olha, na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Não é porque muitas vezes nós estamos angustiados que nós pensamos que Deus está longe. Não, irmãos. Certa vez os discípulos eles estavam num barquinho. Imagine um barquinho pequeno, sem estabilidade. Eles tinham que atravessar o mar da Galileia. O mar da Galileia geralmente é um mar calmo. É um mar muito calmo, porque na verdade o mar da Galileia não é nem um mar, é um lago. E lago geralmente é calmo, né? Mas tem horas que este mar, ele fica agitado. Porque chega ali um vento frio com a onda quente, se mistura o vento frio ali com a onda quente, e aí a água fica agitada, irmãos. Aí se cria redemoinhos, se cria ali, quando o mar fica bravio, quando o mar fica aquelas ondas, né, grandes. Aí os discípulos, justamente no dia que Jesus mandou, olha só, Jesus falou, passe para o outro lado com esse barquinho aí. Jesus deu a ordem, passe para o outro lado. Justamente no dia que Deus mandou isso, que Jesus mandou eles passar para o outro lado, justamente nesse dia vem uma grande tempestade. Aí o crente deve pensar, poxa, Senhor, não é justo. Justamente no dia que o Senhor manda eu fazer algo, vem essa tribulação, vem essa provação. É porque muitas vezes, justamente no dia que Deus mandar você fazer algo, é que vai vir a tribulação mesmo, irmãos. Fazer a obra, vir para a igreja, fazer algo ali que Deus quer que você faça. Você acha que vai ser fácil? Você acha que não vai vir impedimento, não? Estava até conversando com a nossa irmã Marcela. Terça-feira, pouco antes, minutos antes de eu fazer o estudo bíblico, porque o estudo bíblico eu já percebi, é uma batalha espiritual. Acontece várias coisas para impedir o estudo bíblico. Aí minutos antes, eu oro, né, eu apresento. Minutos antes, eu estava ali tomando um banho no banheiro. Aí estou ali de boa. Quando fui fazer a higiene ali, né, no meu nariz. Aí sabe o que acontece, irmãos? Aí meu ouvido ficou tampado. Fui suar o nariz. Vou falar na live não, para não ficar com vergonha, né? Mas eu fui suar o meu nariz. Aí justamente nisso, sabe o que aconteceu? O ouvido ficou tampado. Quando o ouvido ficou tampado, eu não estava ouvindo mais nada. Saí do banheiro surdinho. Falei, nenhum negócio está feio, não estou ouvindo mais nada. E aí eu tenho que colocar o fone, tenho que ouvir minha voz, né? Tenho que ouvir o fundo musical para saber como é que está saindo na live. Falei, e agora? Estou surdinho, mas tem que fazer. Aí eu falei, comecei a repreender. Senhor, está repreendido em nome de Jesus Cristo, repreende todo mal, todo impedimento. Sentei lá na cadeira. Quando eu sentei na cadeira, que eu apertei lá a transmissão para transmitir, a internet parou, a internet caiu. Falei, não, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Comecei a repreender, está repreendido, Senhor. Aí quando eu repreendi, a internet voltou. Quando a internet voltou, começamos ali o estudo bíblico, os irmãos começaram a entrar. Aí me entra a irmã Raimunda também falando, minha internet também caiu. Falei, pronto. Foi a minha? Então foi a minha. Então a internet caiu, irmãos. Mas saiba que vai vir impedimento para impedir a sua bênção. Mas eu fui forte, fui corajoso, tive fé em Deus e repreendi. Se a gente deixar de fazer algo porque vem um impedimento, sabe o que acontece? Todas as vezes o diabo vai lançar esse mesmo impedimento para a gente não fazer. Irmãos, para a gente não fazer. Às vezes a gente quer ir para o evangelismo, né? Aí algum irmão chega e fala, pastor, eu ia para o evangelismo e aconteceu isso e aquilo.
Irmãos, tem hora que tem, tudo bem, a gente entende, tem hora que não dá para ir mesmo, tem hora que a coisa é inevitável. Mas, irmãos, se der para a gente lutar, superar e vencer, faça isso, porque às vezes é o inimigo que está lançando impedimento. Assim que eu me converti, quase todas as vezes que eu vinha para o culto, e quando eu me converti, eu levei a sério o negócio. Eu ia para a igreja, não perdia nenhum culto, queria fazer a obra, era obreiro e queria porque queria fazer a obra. Mas aí eu percebi uma coisa, todos os dias do culto, estava indo um familiar lá em casa, geralmente minha mãe, né? E um familiar lá em casa, na hora do culto, eu falei, não. E às vezes a gente ia, né, para o culto, chegava atrasado, ia para o culto nos lares, aí chegava o irmão lá, olha, tal dia eu não vim para o culto, porque chegou uma visita bem na hora. Os irmãos testemunhavam, né? Chegou uma visita bem na hora. Aí um dia eu dei um testemunho lá no chá, né, no culto nos lares, aí eles começaram até a prestar atenção nisso. Eu falei, pois hoje em dia, quando chega visita lá em casa, eu chamo para ir na igreja também. Porque geralmente quando eu chamo para ir para a igreja, rapidinho eles vão embora. Porque não quer ir para a igreja. Fala, vamos, estou indo para a igreja, vamos comigo? Ah não, tenho que ir, já está na hora, já está. Então, irmãos, quando você quiser que uma visita, né, vá embora para vir para o culto, faça isso, chama para vir para a igreja também. Mas, irmãos, é porque muitas vezes, eu não estou dizendo que é a pessoa muitas vezes nem sabe. Mas muitas vezes é uma jogada do inimigo ali, para nos tirar a nossa bênção, para deixar, para que a gente não venha ouvir a palavra, para que a gente não venha receber uma oração, para que a gente não venha receber uma cura, uma libertação no culto, uma palavra que pode mudar a sua vida. O inimigo quer nos tirar da bênção. O inimigo quis tirar o povo de Israel lá da terra. O inimigo não queria que os discípulos passassem para o outro lado. E quando os discípulos começaram a tempestade ali, os discípulos ficaram com medo. Sabe o que eles falaram? Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça nesse barco? O Senhor não está vendo essa tempestade, não? Aí sabe o que Jesus falou para os discípulos? Repreendeu os discípulos. Falou, por que temes, homens de pouca fé? Ou seja, por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Não fui eu que mandei vocês passar para o outro lado? Vocês têm que se apoiar no poder, na presença e na promessa. Poder, presença e promessa. Eu estou com vocês. Por que vocês estão com medo? É isso que Deus está falando com a gente. Por que a gente tem medo se Deus está conosco, irmãos? E foi Deus que nos mandou. Ele falou para Josué também. Não fui eu que te enviei. Seja forte e corajoso. Não te assombres e nem te espantes. Porque eu, o Senhor, teu Deus, estou contigo por onde quer que você andar. O maior incentivo para a gente não ter medo é porque Deus está conosco a todos os momentos, irmãos. Muitas vezes para evangelizar, a gente tem que ter coragem. Já enfrentamos Cracolândia, hoje em dia nós estamos indo para o hospital, é um lugar mais sossegado. Mas já fomos para a Cracolândia, já fomos para o Sol Nascente, já andamos de madrugada, irmãos, na boca de fumo da 3. Mas é necessário coragem, porque Deus não nos deu espírito de covardia. E só para encerrar, para confirmar aqui na palavra o que Deus está dizendo nessa noite, quero ler aqui juntamente com os irmãos, Isaías, ler aqui Isaías 43, para confirmar a palavra. Isaías 43, nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Olha só o que a palavra de Deus diz. Da mesma forma que a palavra de Deus estava falando ali com a nação de Israel, a palavra de Deus fala comigo e com você também nessa noite. A palavra diz assim, ó, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, não tema. Olha Deus falando para a gente não ter medo. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Olha só, irmãos, o que a palavra de Deus promete, ó. Olha o que a palavra de Deus promete. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Você não vai atravessar as águas, as tribulações sozinho, irmão. Deus vai estar conosco. Que diz, ó, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo? Ele também nos livra das provações. Aqui diz, ó, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você.
Deus, Ele dá até o mundo todo por uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo todo para Deus. Aqui diz, ó, visto que você é precioso e honrado à minha vista, você é precioso e é honrado à vista de Deus. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, mais uma vez a palavra falando para a gente não ter medo. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Novamente Deus falando, não tenha medo porque eu estou com você. E aí eu quero ler também a palavra que a nossa missionária leu aqui, porque eu falei, tem tudo a ver com a palavra. Então olha só, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 e versículo 8. Deuteronômio 31, versículo 6 e 8. Olha só como Deus está confirmando a palavra. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois eu, o Senhor, seu Deus, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. É confirmação ou não é da palavra, irmãos? Eu não tinha separado esse versículo aqui, não. Como a missionária leu, eu falei, rapaz, tem tudo a ver com a palavra. Deus, ele fala. E aqui no versículo 8, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo e não desanime, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele está conosco por onde a gente andar. Amém? Só até aqui que Deus me deu, e quem crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo.